Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, O Amor Enganador na Elegia Erótica de Ovídio. Quando a gente fala hoje em elegia, o normal é pensar num poema grave e meditativo. Por exemplo, a elegia 1938 de Drummond, com estes versos conhecidos. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, sentes calor e frio, falta de dinheiro, fome e desejo sexual. A Elegia 1938 é uma peça emblemática do livro O Sentimento do Mundo, uma obra toda ela muito elegíaca, porque melancólica e reflexiva, que fala de ombros que suportam o mundo. A elegia antiga podia ser assim, melancólica e reflexiva, mas podia ser muitas outras coisas também. Mais do que isso, antes da disseminação do verso livre usado aqui por Drummond, ela costumava ser associada a um esquema rítmico fixo. Quando o poeta reunia um hexâmetro, isto é, um verso de 6 pés, com um pentâmetro de 5 pés, ele criava uma parelha ou um dístico, uma espécie de mini-estrofe de 2 versos que podia repetir quantas vezes quisesse. Com esse esquema, ele então se dedicava a falar de guerra, juventude, velhice, morte, política e muitos outros temas. Através do uso do pentâmetro intercalado com o hexâmetro, o que a elegia fazia, trabalhando a partir da mesma célula rítmica básica, era expandir o horizonte da épica, conferindo-lhe graça e movimento. Sim, essa poesia ainda era, como o gênero épico seu primo irmão, linear e recitativa, mas é como se essa pequena quebra trazida pela intromissão do pentâmetro fosse a deixa para uma pegada mais pessoal. Não porque o poeta quisesse falar de si ou se confessar na elegia, mas porque a expressão nela tendia a não ser a da narrativa objetiva em terceira pessoa. Na elegia temos um eu, que fala consigo mesmo ou que fala com uma segunda pessoa que está ao mesmo tempo dentro e fora do poema, como acontece na Elegia 1938, que interpela um interlocutor imaginário, que é também o próprio leitor. Essa forma de diálogo, que não costumamos associar ao feitio da poesia épica, é vital para a constituição da elegia enquanto gênero poético. A chamada elegia erótica romana é uma das vertentes da elegia antiga. Não brota no vazio, claro. Se alimenta de uma longa tradição de versos heterogêneos, tanto em grego quanto em latim. Mas dentro dessa tradição, que ela jamais deixa de reverenciar, funda ao mesmo tempo um novo campo, num modo muito particular como situa a temática amorosa no centro das suas atenções. A temática em si não era nova, porque desde os gregos antigos já se falava de amor de modo mais leve e risonho, por exemplo com as canções de Anacreonte. Mas fazer isso em dísticos elegíacos, com um recorte erudito e irônico, era algo relativamente recente. Nessa trilha, a elegia meio que consolidava a possibilidade de se desvencilhar do seu inevitável parentesco com a épica. Aquele gosto seu pelo diálogo, que eu mencionei atrás, continuava de pé, mas a serviço de um efeito bem diferente. Ovídio, escrevendo em Roma ao longo de 40 anos, mais ou menos 2 décadas antes e 2 depois do nascimento de Cristo, é o mais popular representante dessa forma de elegia, a elegia erótica romana. Como poeta, foi versátil, teria escrito uma tragédia Medeia, que se perdeu, e compôs em hexâmetros um épico central, As Metamorfoses, mais extenso que a própria Eneida de Virgílio. Mas foi com a forma elegíaca que passeou por diferentes expressões, criou em registro mais sério cartas de figuras míticas aos seus amados, as heróides, uma obra didática paródica que não chegou incompleta, tratamentos para o rosto da mulher, 2 poemas de lamento sobre a sua suposta expulsão de Roma, cantos tristes e cartas pônticas, ataques a um inimigo não nomeado na obra Ibis, e um poema com o calendário das festas religiosas em Roma, os Fastos. Nesse campo variadíssimo da elegia, foi com a sua trilogia erótica que ele se notabilizou, formada pelas obras Amores, Arte de Amar e Remédios para o Amor. Nelas, não por acaso, o eu que conduz o discurso poético e que adora falar sobre o seu próprio fazer poético, não se esquece do parentesco da elegia com a épica. Ele explica mais de uma vez que a sua vocação era cantar as armas e o sublime, como em Virgílio, mas que o pentâmetro se intrometeu e ele descambou para a elegia e para os amores. A elevação é trocada pela descontração. Só que essa mudança de percurso não coloca totalmente ao largo da épica, porque Ovídio ressalta, risonho, que as relações amorosas também são épicas, já que podem ser encaradas como uma forma de combate, de guerra, de serviço militar.
São as armas ainda que ele enverga, e ainda grandiosas, mas em outra seara. Esse é o tom dessa elegia erótica, leve, jocoso, paródico, cheio de piscadelas para o leitor, convidado a passear pelas suas múltiplas notas e referências, não só a Virgílio como a vários outros poetas, nomeados em algumas passagens. Nos Amores, dividido em 3 livros, temos situações descontínuas, vinhetas envolvendo um homem apaixonado e a sua amada, Corina. Na Arte de Amar, também em 3 livros, a construção é mais linear, porque o objetivo é instruir o leitor em diferentes áreas da sedução. Finalmente, em Remédios para o Amor, a mais breve das 3 obras, o eu poético faz uma espécie de retratação. Ensinou a amar antes, agora vai ensinar a desamar. Essas obras eróticas conversam entre si, e o movimento geral delas nos mostra bem o lado retórico da obra de Ovídio. Com seu virtuosismo, ele podia versar sobre o que quisesse, contra ou a favor, de um jeito mais sério ou mais cômico, sendo mais pungente ou mais leve, brincando com o que bem entendesse. Como resultado disso, a própria abordagem do amor nessas obras acaba não tendo o efeito que um leitor desavisado poderia esperar. Sim, Ovídio apresenta insights preciosos sobre a psicologia amorosa e sobre o que é estar apaixonado. Mas a exposição, além do dado da ironia sutil, vem envolta numa roupagem artificial que pede tudo do seu leitor ou leitora, menos que se comova para valer. Para começar, a relação amorosa apresentada é muito específica. Hoje, quando pensamos em amor, pensamos em 2 pessoas de sexos diferentes ou do mesmo sexo que se sentem atraídas uma pela outra e evoluem para uma relação estável. Para a gente, paixão e união tendem a fazer parte do mesmo pacote. No mundo de Ovídio, o amor é entendido como paixão, atração erótica, e a paixão não acontece na relação estável conjugal, mas fora dela. O erotismo habita um espaço que não é o do casamento, porque o casamento em Roma, como em muitas outras culturas, acontecia sem o ingrediente da paixão. O esquema básico é o seguinte: de um lado temos um homem apaixonado, ao mesmo tempo escravo e professor do amor, e do outro lado temos a mulher casada, a quem ele dirige a sua paixão, a domina, que é a senhora que o domina. Esse homem sofre com esse sentimento e com as situações pelas quais passa, e tem ainda que lidar com as figuras do marido dela e de possíveis rivais. Dá para dizer assim que a situação central nessa elegia erótica é a traição, o engano. Seu casal símbolo é o troiano Paris e a grega Helena, com o triângulo completado pelo marido descuidado, Menelau. Não é por acaso, então, que o amor aí está ligado ao fingimento. Quem ama, finge. Não porque não sente de fato, mas porque, para ter sucesso, precisa jogar um jogo onde a sinceridade é a arma mais nociva de todas. Além da presença desses artifícios, nesse cenário amoroso pintado por Ovídio, tudo é entrecortado, no sentido de que não é possível reconstruir uma ordem dramática envolvendo o eu poético e suas aventuras. Ao caleidoscópio do poeta interessa a exploração de diferentes ângulos e não uma narrativa lógica, mesmo quando Corina é nomeada. O erótica de elegia erótica também ilude, em meio a artimanhas e obstáculos que aumentam o desejo, sempre em linguagem sorridente. Às vezes o erotismo pode sim irromper, como quando o poeta fala, nos Amores, do anel da amada em contato com o corpo dela e da ereção masculina, levando a gente a entender anel também como ânus. Ou quando descreve o prazer do casal quando os dois gozam ao mesmo tempo. Mas é só às vezes, a leveza é que dita o tom geral. Contribui ainda para esse ambiente mais comportado, no universo que é o da classe alta, personagens que parecem derivar da comédia, mencionados com alguma frequência, porteiros que impedem a entrada do homem apaixonado, alcoviteiras que aconselham, escravas que acobertam visitas e entregam cartas. Importante dizer também que, a despeito da impressão de igualdade na relação homem-mulher, ou mesmo da mulher num papel de domínio, na prática o machismo é a regra, a figura feminina é apenas objeto do desejo do homem. Mesmo a seção final dedicada a elas na arte de amar é enganosa, as dicas são sobre como devem agradar os seus conquistadores. As poucas referências à gravidez e ao aborto também não trazem a perspectiva feminina. Tudo isso por si só ajuda a construir uma literatura de amor muito particular, forjada com base em fantasias masculinas e sexismo, com a urbe de Roma como pano de fundo, especialmente na arte de amar. Só que o que faz a elegia erótica ser o que ela é, o que lhe confere cor especial, é a sua enorme erudição, o jogo que quer estabelecer com o leitor. Como eu disse antes, a arte amorosa de Ovídio é muito consciente do seu artifício literário, do seu fazer poético.
E a demonstração maior disso são as intermináveis referências mitológicas, ao lado de outras oriundas do mundo natural. São elas que ajudam a ilustrar, numa perspectiva mais ampla e ainda mais artificial, o tópico que está sendo tratado. Se o vídeo discorre, por exemplo, sobre o desejo feminino, ele pode elencar 10 exemplos míticos para reforçar o seu ponto. O procedimento é uma constante e faz muita gente se perder hoje na leitura, mas há outros também. Por exemplo, ao sugerir o sexo de reconciliação depois de um acesso de ciúme, o vídeo pode se voltar para um relato da criação do mundo, onde demonstra como a união sexual foi importante para civilizar a vida. É ilustrativo e digressivo, e é uma conversa com o que está lá na abertura do seu épico As Metamorfoses. Quando você junta todos esses ingredientes, percebe que na elegia erótica de Ovídio, o amor é, na verdade, quase uma desculpa para se amar a literatura e seus efeitos mais sofisticados. Ovídio, à medida que vai passeando pelas vicissitudes da paixão, não nos faz pensar nas nossas questões amorosas tanto quanto nos nossos prazeres estéticos. Não cria a impressão de fusão sentimental, não nos faz sentir junto com os personagens e as cenas que descreve. Ovídio faz questão de romper a todo momento essa identificação, porque o tema não é bem o amor, mas a fabricação verbal do amor, a poesia ou a própria elegia. Quando vemos Dido apaixonada por Enéas no livro 4 da Eneida, experimentamos o que é o amor, sua doçura e seu amargor. Ovídio, em suas elegias, cita Dido como um exemplo mais de uma vez, mas o que experimentamos não é a afecção do amor, mas o amor por Ovídio citando. Se a gente abordar Ovídio por esse ângulo, não vamos poder deixar de apontar uma certa frieza característica da sua elegia, uma elegia sobre a paixão que não apaixona por causa do sentimento. Existe um paradoxo aí, uma quebra de expectativa. É como se Ovídio mantivesse sempre uma distância segura do seu tema. Para mim, esse efeito faz lembrar a obra de Choderlos de Laclos, As Relações Perigosas, do século XVIII. Claro, tudo é diferente nessa história escrita em francês. Primeiro, trata-se de um romance epistolar, naquele esquema em que acompanhamos o desenrolar da ação a partir das muitas vozes que falam sozinhas em primeira pessoa. Cada carta coloca uma peça a mais no quebra-cabeça da ação. Depois, essa obra tem um tom moral de crítica à decadência da corte francesa às vésperas da Revolução. O mundo da traição e da sedução é deletério, embora alguns tenham podido ver o romance como uma apologia à libertinagem. Mas o ponto de contato com o vídeo está na maneira como os personagens centrais, um visconde e uma marquesa, antigos amantes, manipulam o jogo da sedução, extraindo prazer menos da paixão genuína e mais da milícia do engano e do fingimento. De certa forma, existe uma arte de amar dentro das relações perigosas, apregoada pelos seus protagonistas, tal como eu, ovidiano, a apregoa em suas elegias. E dessa forma o romance, a meu ver, não nos comove tanto quanto nos diverte sutilmente com a sua retórica amorosa elaborada. Isso faz dela uma obra fria, onde o amor está a cada página, mas à distância. A obra de Choderlos de Laclos, tal como a de Ovídio, tem na algidez seu maior atrativo e seu maior obstáculo. Mas será que uma frieza desse teor poderia ter resultado no suposto exílio de Ovídio, o exílio que é a base dramática para suas elegias de lamento? Será que Ovídio foi mesmo expulso de Roma por causa da sua musa lasciva, como a chama nos Remédios para o Amor? Pense no poeta que criou um jogo interminável de ilusões em primeira pessoa. Esse poeta é Ovídio. Nenhum outro autor antigo desencaminhou como ele tantos críticos incautos. Difícil imaginar que um romano caísse na identificação fácil entre o que a sua poesia construída e amaneirada diz e o mundo real à sua volta. Difícil também imaginar que um romano não sucumbisse ao poder dessa ilusão, outro efeito buscado. Isso é Ovídio a cada verso, lúdico e nada sincero, no amor bem como na poesia. Mas quem pode resistir à sua encantadora mentira? Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.